Vamos falar com o doutor Renato Abirrâmia, referência em doenças respiratórias em Nova Friburgo e também no Brasil. Ele vai trazer informações a respeito do avanço da pandemia, bem como da decisão da Justiça em suspender parte do decreto do governador do estado do Rio de Janeiro, que flexibilizava a economia, a quarentena, a fim de que a população pudesse voltar ao trabalho. O doutor Renato Abirrâmia já vem conversando com a gente, muito preocupado em termos dessa flexibilização precoce, já que o pico da pandemia está nesse momento, tudo indica, né? Doutor Renato Abirrâmia, como é que está o senhor? Está tudo bem? Tudo indo, muito preocupado, naturalmente, como todos estão ainda por causa da pandemia e pelo que você falou. A flexibilização inoportuna, extemporânea, antes da hora. Nós podemos, Marconi, seguir os exemplos que foram dados pelos países que, de uma forma ou de outra, já conseguiram vencer a pior fase da pandemia, né? Nós tivemos exemplo hoje da Nova Zelândia, que não tem mais casos há um bocado de tempo. Zerou, não tem mais casos. Então, eles já estão se recuperando já economicamente e as atividades estão já quase plenas. Um exemplo que a gente devia seguir, né? E os países da Europa, que tiveram uma fase crítica, como a Itália, a Espanha, a França, os casos de morte praticamente zeraram também, né? Já estão chegando a uma fase. E o próprio Estados Unidos, Nova York, há um mês e meio, tinha 900 mortes dia. Foi a cidade mais afetada dos Estados Unidos. Hoje, menos de 50 mortes dia. Quer dizer, eles já conseguiram vencer a pior fase da epidemia. Nós aqui no Brasil, o Brasil é um país muito grande, é um continente, temos situações completamente diferentes de estado por estado. Florianópolis não tem mortes há um mês, capital de Santa Catarina, né? Enquanto que no Nordeste a situação ainda não está controlada. Já começou a melhorar, mas ainda em alguns estados a situação é péssima. Doutor Renato, eu vou ler alguns dados aqui para o doutor. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou ter registrado até segunda-feira, dia 8, 6.781 mortos, né? E quase 70 mil casos confirmados da Covid. A Justiça suspendeu, né, trechos do decreto que flexibilizava o isolamento do Rio, em razão principalmente dos principais números. Eram 670, passaram a ser 6.781 mortos, isso em domingo era 6.707, ou seja, houve aumento de domingo para segunda de 74 óbitos. 69.499 casos confirmados, eram 6.756, ou seja, mais de 1.000 casos infectados. Foram 74 mortes e 1.473 casos confirmados em 24 horas. 53.445 pacientes se recuperaram, eram 51.546. Então, doutor, diante desses números, a Justiça entendeu em suspender o decreto de flexibilização da quarentena no estado do Rio de Janeiro. Então, o que a gente percebe, doutor, é uma vergonha completa. O senhor, como médico, o senhor deve sentir muita indignação, porque a política parece que está vencendo a ciência. É exatamente isso, exatamente a politicagem. Politicagem, né? Correto. O governador, já numa situação difícil, já bastante atacado por todos os lados, por todos os flancos,
com minoria na Assembleia, com possibilidade de cassação do seu mandato, né? Já teve as contas rejeitadas do ano passado, né? Já está inelegível, se a Assembleia, claro que a Assembleia vai referendar, o Tribunal de Contas fez. Nessa situação, ele demagogicamente procura uma escapatória, que seria aí, no caso, as pessoas que querem que populismo, né? É oportunismo político, vergonhoso. E graças a Deus a Justiça corrigiu. A Justiça corrigiu. Já tinha corrigido antes o próprio prefeito do Rio, suspendendo as igrejas, né, que tinha aberto para as igrejas. A Justiça, esse mesmo juiz, o juiz Bruno Bodart, da 7ª Vara de Fazenda, fez muito bem, né? A Justiça corrige o que o Executivo não faz. Agora, essa gente não está preocupada com a igreja, né? Que se estivesse preocupado com as igrejas, né, não estaria flexibilizando, porque sabe que as pessoas vão para a igreja, vão dar aquele aglomerado e pessoas vão adoecer e vão morrer. Eles não estão pensando, né, efetivamente na cristandade, na cautela. E até tem uma passagem bíblica, né, que conta, né, o Velho Testamento, em que Moisés avisa que vai vir uma praga que vai matar os primogênitos, né? E avisa os hebreus que vai marcar com sangue de cordeiro, para eles marcarem com sangue de cordeiro suas casas, se trancarem e não sair enquanto não passar aquela praga que seria contra o faraó. É mais ou menos uma situação dessa. Quer dizer, se o cara manda sair e ir para a igreja, ter o aglomerado, é claro que essas pessoas não vão ficar protegidas, né? Na verdade, eles não estão preocupados com a vida das pessoas e nem com a cristandade, nem com a fé. Na verdade, eles estão preocupados, como bem o senhor falou, com a politicagem baixa. Exatamente o que está acontecendo. Graças a Deus, a Justiça se fez ouvir, né? O juiz realmente verificou que todas essas manobras de política não estavam baseadas na ciência, quando a ciência diz que neste momento da epidemia não há como flexibilizar nada, né? Nós temos aí um momento ainda crítico, porque isso é feito de acordo com aquele R, que acho que era o índice de reprodução básica. Para exatamente flexibilizar, esse índice tem que estar abaixo de 1. Normalmente abaixo de 1. Quer dizer, o que significa isso? Quando ele está a 2, uma pessoa transmite para 2. Quando está a 3, uma pessoa para... O nosso aqui está em torno de 1,5. Então não é hora de flexibilizar. Houve uma melhora, sem dúvida nenhuma. Já houve uma pressão maior sobre a rede pública e a rede privada também. Já houve uma redução. Mas nós temos que continuar o mecanismo de controle para evitar que volte a ter de novo os casos, porque aí a economia vai para um buraco, né? Os economistas têm dito isso, você tem visto. Os economistas praticamente são unânimes em dizer que quanto mais a gente se livrar da pandemia, mais rápido se recupera a economia. Se isso se arrastar, como com essas medidas do governador, do prefeito, e vai se arrastar mais alguns meses, a economia, que já está ruim, vai piorar. As pessoas, principalmente a de pior poder aquisitivo, já estão sofrendo muito. A gente sabe, muitas falências já houve, e infelizmente, quanto mais se prolongar, pior. Nós estamos numa crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social e agora a crise política também, para atrapalhar isso tudo. O seu colega, né, de profissão, o doutor Luiz Fernando, ele disse que uma das grandes situações que agrava, né, inclusive o prolongamento da quarentena, é a falta de testagem em massa, né? Porque Friburgo não vem fazendo a testagem em massa, isso dificulta uma claridade maior em termos de números, de estatística, para que possa combater a doença na raiz. Então ele faz uma crítica, seja em relação ao prefeito de Nova Friburgo, seja o duplê de secretário também de saúde, o seu
Marcelo Brown, né, que para ele a estatística dele eram 400 mortos em Nova Friburgo. Eu queria que o senhor falasse essa questão da falta de testagem em massa no município de Nova Friburgo. Ao contrário de Teresópolis, nosso vizinho aqui, né, eles estão testando muito mais do que Friburgo, né? E aí eles têm mais casos. Nós, os casos que estão sendo reportados, esses 300 qualquer coisa, né, são completamente defasados, não, nada disso. Subnotificação, pelo menos 7 vezes. Por que 7 vezes? Porque foi que a pesquisa da Universidade de Pelotas e o IBOP verificou na primeira etapa. Agora, ontem terminou a segunda etapa. Nós vamos ver qual é esse número real. Quantas vezes é a subnotificação. Se nós formos considerar o número anterior, 7 vezes maior. É 2.100, 2.400 pessoas que devem ter o Covid aqui em Friburgo circulando nas ruas. Os casos assintomáticos transmitem para os outros, né? A gente sabe que tem uma população de risco, né? Que é uma população de idosos, população com doenças crônicas, e eles são assim, eles são um vetor para que essas pessoas adoeçam. Por isso que o isolamento, na fase que nós estamos, e a falta de testes, se você quiser fazer um teste aqui, só os pacientes internados, eles já estão em estado muito mais grave, né, os que estão internados, que fazem o teste molecular. Ou a gente já vai ter que fazer particular. Os laboratórios aqui estão fazendo, tanto molecular, quanto o teste rápido e o sorológico. Mas tem que pagar. Aí a população mais pobre ainda tem essa despesa, né? E muitos estão fazendo, porque não tem outra saída. Eu acho que a justiça, né, deveria ser provocada, seja pelo Ministério Público, seja pela Defensoria Pública, no sentido de responsabilizar esse prefeito e exigir a testagem em massa, né, da nossa população. E a Câmara Municipal deveria também abrir uma comissão de investigação dos atos do prefeito, se ele não está agindo de forma a atender os anseios de nossa população, efetivamente se estude uma responsabilidade, ver um crime de responsabilidade, se houver um estudo, e nisso coloca outro. O que não pode a população está morrendo, doutor. Se ele for alegar a falta de insumos, a dificuldade, por que o Teresópolis tem e aqui não tem? Petrópolis tem. Petrópolis tem. Niterói tem em massa. Rio das Ostras agora passou a fazer teste em massa e controlou os óbitos, estabilizou. Falta exatamente isso, de responsabilidade, né? Insensibilidade. Eu acho que a insensibilidade do prefeito, do secretário de saúde, o secretário de saúde não é da área, talvez ele não conheça a gravidade de que é um paciente que vai para o CTI, vai para o respirador, o índice de morte é altíssimo quando há necessidade de um suporte ventilatório, suporte renal, suporte nutricional, suporte hemodinâmico, porque não existe, Marconi, até agora, nenhum medicamento que impeça a progressão da doença. O tratamento é sintomático e de sustentação da vida. O organismo reage e, infelizmente, muitos não, e um número de óbitos é bastante acentuado no Brasil. Nós já estamos com praticamente 37 mil mortos. Na gripe espanhola foram 35 mil. A gripe espanhola, em 1918, essa já ultrapassou. Nós vamos ultrapassar essa semana, infelizmente, o Reino Unido, e vamos ser o segundo também em mortes, só perdendo para os Estados Unidos, que tem 120 mil mortes. Mas os Estados Unidos, eles já estão começando a decrescer os casos, como eu falei, de Nova York. Os outros estados também estão decrescendo o número de casos. E nós aqui ainda estamos naquela fase, dependendo do estado, do município. O Brasil tem situações diferentes. Você vê que até o próprio presidente Trump, ele andou criticando o presidente Bolsonaro em função das condutas, né? Muito insanas, né? Para mim é difícil você entender. Eu acho até uma fragilidade por parte tanto do Ministério Público Federal, tanto da Justiça, né? Porque eles estão dando muita corda num regime democrático, um presidente que abusa tanto do poder. Exatamente, ele simplesmente ignorou essa crise da pandemia, né?
Continua ignorando, né, doutor? Manipulando dados, né? Atrasando dados. O presidente tem que dar exemplo. Quer dizer, ele seguiu o presidente Trump até certo ponto, né? Mas o Trump, por muito menos isso, o Lula foi para cadeia, né? Mas ele tomou as medidas cabíveis lá nos Estados Unidos e criticou, disse que se fizesse o que o Brasil está fazendo, os Estados Unidos teriam 1 milhão e 500 mil, até 2 milhões e meio de mortes. Ele falou, quem falou foi o presidente Trump, que é o ídolo, que é o presidente, é o espelho dele, né? É o espelho dele. Né? É porque o que a gente vê ali é uma situação dessa, né? Um ato desse. Você vê até que as pessoas as quais que apoiavam o presidente, né? Muitos deles saíram porque eles perceberam uma insanidade total. É lógico que a população ficou muito revoltada em função do assalto aos cofres públicos promovido pelo PT, a verdade é essa, né? Foi, sem dúvida. Eu corro Inegável. E me parece que o Bolsonaro ele usa desse subterfúgio, desse pretexto para abusar o poder da forma que ele bem entender. Que na verdade também que combateu a corrupção não foi ele, foi o Moro, né? Foi. Isso sem dúvida nenhuma foi. Agora, a tristeza é que eu acho que os três poderes têm que se unir, né? Está vendo já um movimento no sentido até do próprio Supremo junto, né, com o Legislativo, com o Executivo, porque nós não temos um momento essa crise política inoportuna, né? Nós estamos vendo pessoas morrendo. Eu, como médico, eu fico preocupado porque a gente sabe que essa pneumonia viral, ela evolui sem nenhuma... A gente tem tratamento suportivo, tem que ficar tentando manter a vida, né, nos casos graves. Eu tive já aqui em Friburgo 9 pacientes, aqui em Friburgo, fora, né? Dos 9, todos, só tem 2 agora que estão para ter alta, né? Os outros já tiveram boas condições, então ficaram todos em casa, 2 precisaram de oxigênio, né? Mas graças a Deus não precisei internar ninguém. Mas o que eu fiz? Tratamento suportivo, né? Analgésico, né? Nada daqueles remédios que se fala aí, porque nenhum funciona. Tem um site que você pode entrar, e os telespectadores também, que é um site público, Sociedade Brasileira de Infectologia. Conduta em termos de terapêutica. Está lá. Eles discriminam todos esses medicamentos que estão sendo usados, dizendo da ineficiência total dessas drogas. Quer dizer, as pessoas doentes vão acreditar que tomar um antibiótico profilático, tomar corticoide, tomar o mesmo tocilizumab, que é o inibidor da interleucina 6, etc., vai resolver? Não vai. O que vai resolver é o próprio organismo se defendendo, criando anticorpos, né, e tendo tempo para resolver isso. Infelizmente, não tem remédio por enquanto. Vai ter uma perspectiva de vacina, né? Graças a Deus, pode ser que saia, tomara que saia ainda esse ano, mas até então, a única arma que a gente tem é o isolamento social, que o governador não quer fazer porque politicamente para ele não é interessante. Doutor Renato, houve a polêmica questão da manipulação dos dados, né, da eficácia da hidroxicloroquina, né, ou a cloroquina. Eu queria que o senhor falasse para o telespectador a respeito disso. Ali foi o seguinte, eles fizeram uma publicação, uma revista bastante conceituada, né, da Inglaterra, dizendo que foram 96 mil pacientes que foi utilizado hidroxicloroquina e que não teve efeito nenhum, efeito placebo, e que houve um aumento de mortalidade. Essa parte só que eles suprimiram, o aumento de mortalidade. Foi que houve uma correção da revista de Lancet em relação a isso. Agora, a ineficiência, o efeito placebo, eu não podia nem dizer placebo, porque o placebo não faz mal, né? E a hidroxicloroquina pode levar a uma série de alterações, embora raras, essa arritmia e mortes são mais raras. Por isso que a revista corrigiu.
não absolveu a hidroxicloroquina para tratamento nem recomendou. Isso é bom que se frise, não é recomendada a hidroxicloroquina, como é recomendada nenhuma medicação específica. Não existe nenhuma prova científica, a medicina toda ela é baseada em evidência através de estudos randomizados. Nenhum medicamento desses, já foram a ivermectina, que está sendo receitada aqui em Friburgo, nitazonamida, que é a anida também, vários antivirais, retrovirais que são usados na AIDS também, prednisolona, nada disso está lá especificamente dito, azitromicina, hidroxicloroquina, especificamente na página da Sociedade Brasileira de Infectologia, e eu prefiro seguir a ciência, tem que seguir a anticiência. E não achismo, né, doutor? Isso aí, eu acho que nós temos que usar os recursos da ciência, né? Ciência médica, a estatística, todas as ciências que mostram que essa curva para decrescer só depende do isolamento. Quanto mais isolado, menos doente, menos gravidade, menos CTI, menos mortes, que é o objetivo final é não ter morte, né? Doutor, eu queria deixar aquela mensagem, né, de fé, de esperança e educativo para a nossa população, e desde já agradecendo pela sua disponibilidade. Eu quero agradecer a oportunidade que você tem me dado e dizer para a população que realmente isso vai acabar, e já há indícios de queda, e essa queda vai ser cada vez maior se a gente colaborar. Qual é a colaboração nossa? É evitar a circulação do vírus. Ficando em casa mais um período, eu sei do sacrifício, da perda de renda, a gente sabe disso tudo. Mas para evitar a continuidade da perda de renda, e principalmente evitar a morte, que é irreversível, a perda de renda se recupera, agora a morte é irreversível. Mas isso vai acabar, já está acabando, já acabou. Nós temos exemplo da Nova Zelândia, estão livres, zerados. Não vão ficar zerados daqui a pouco, vamos dar essa notícia boa para a população. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Obrigado, doutor Renato. Falamos então com um médico especialista em doença respiratória, referência no Brasil, doutor Renato Abirranda. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais povoada de Nova Friburgo e região.